Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos então abrir a palavra. Está escrito assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a tola, a insensata, derruba a sua. Amém? Então o tema hoje é mulher sábia, família edificada. Para nós falarmos da mulher sábia, nós precisamos então saber o que é edificar. Precisamos saber o que é edificar. Edificar é construir. Edificar é construir. E é interessante que a palavra que ela fala que a mulher sábia, ela edifica, então ela constrói. Mas não é aquela construção de você pegar lá o tijolo, areia. Não é essa construção de casa que o Senhor fala que não. É uma construção de caráter, é uma construção diária do que essa mulher faz, é que vai torná-la uma mulher sábia. E eu falo que a sabedoria, ela não vem de um dia para a noite, não. A sabedoria, ela é construída ao longo da nossa vida. E a sabedoria, ela começa na vida da mulher quando ela começa a buscar ao Senhor em primeiro lugar. É quando essa mulher, ela entende que a sua maior prioridade, que a sua primeira prioridade do dia é a sua devoção a Deus, aquele que a criou, aquele que a formou. Então, quando nós verdadeiramente seguimos esse padrão, olha, esse padrão de quê? De em primeiro lugar servir a Deus, buscar a Ele, tá? Com certeza, Ele vai então mostrar coisas maravilhosas da parte dEle, do coração dEle para as nossas vidas. E aí então começa a edificação. Então a edificação não é só um dia, não é só uma semana, um mês, não. A edificação, ela é uma vida toda. Porque não tem ninguém aqui tão sábio, que não tenha o que aprender. Não tem ninguém aqui tão experiente que não tenha que aprender algo novo. Então, a mulher sábia, ela edifica. E a sabedoria, ela começa edificando primeiro a nossa vida, a sua vida. Então, gente, isso é muito poderoso porque essa sabedoria, ela começa na fonte. E essa fonte de sabedoria está em quem? Está em Deus. É por isso que eu sempre falo que quando nós nos conhecemos, é o primeiro passo para a gente poder conhecer a Deus como Ele é e nos aproximar mais dele. Viu? Então, isso é muito interessante. Então, a fonte de inspiração para a nossa vida é o próprio Deus. É por isso que nós precisamos, de nos conectar com Ele. Mas, irmã Keila, a senhora está falando isso aqui, todas as mulheres aqui já são crentes, já servem a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa. Essa conexão com o Senhor, com o Eterno, ela vai além do que ser só crente. Essa conexão com o Eterno vai além do tempo que você tem, que você serve a Deus. É uma profundidade maior, sabe? É uma profundidade maior. Na verdade, esse conectar com Deus aqui, com o Eterno, é uma maneira que você vai procurar estar mais perto dele profundamente e poderosamente, para
para ele poder nutrir a sua vida, nutrir a sua alma, com a presença dele, com a graça dele, com o poder dele. Bendito é o nome do Senhor. E quando nós vivemos de acordo com o que ele deseja que nós vivamos, a nossa vida vai, sabe fazer o quê? Fluir. Tudo vai dar certo na nossa vida. Tudo vai dar certo na nossa casa. Tudo vai dar certo na nossa família. Tudo vai dar certo com os nossos filhos. Bendito é o nome do Senhor. Então, para que isso aconteça, nós precisamos de viver de acordo com o que ele deseja que nós vivamos. E o que ele deseja? O que Deus deseja de mim e o que Deus deseja de nós? Ele deseja, primeira coisa, a nossa devoção diária. A nossa devoção diária. O nosso devocional é quando a gente se rende a ele ali, no secreto, na presença dele, lá no seu quarto, com a porta fechada, e você começa a se derramar na presença dele. Aleluia! E isso, gente, precisa ser a nossa primeira prioridade do dia. É nos render na presença dele. Aleluia! E então, quando nós começarmos a colocar essas prioridades em ordem, verdadeiramente nós vamos ter um relacionamento com o Eterno. Relacionamento profundo e poderoso com Ele. Porque não existe, gente, fortalecimento, não existe nutrição, não existe amor, se não tiver um relacionamento íntimo, profundo. E aqui eu quero abrir um parêntese para poder dar um exemplo aqui de quando uma mulher se casa. Quando ela se casa, ela precisa de ter intimidade com o marido dela. Não é? Porque se não tiver, se ela não se relacionar com ele, como é que vai ter intimidade? Se um fica de um lado, o outro fica do outro. Gente, então, para poder haver essa intimidade, tem que haver, então, conversa, diálogo. E nesse diálogo, a pessoa fala e ela também para ouvir o que a outra tem para dizer. E Deus, ele espera de nós a mesma coisa. Ele espera que nós verdadeiramente tenhamos intimidade com ele o suficiente para que ele possa falar e nós entendermos o que ele está falando. Mas muitas das vezes nós queremos viver o extraordinário de Deus, mas não queremos passar tempo com ele no secreto, na intimidade. Sabe? Como diz a palavra, o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, quando você tiver que falar alguma coisa, você vai para o seu quarto. Vai para o seu quarto. Lá no secreto você fala comigo. Porque lá no secreto ninguém vai te ver, a não ser ele. Seu marido não vai ver, seus filhos não vão ver. Ninguém vai ver. Mas ele está vendo. E isso é suficiente. Ele vê o que você está falando para ele, o que você expôs para ele, e até aquilo que você não expôs, ele também sabe, porque ele é onisciente, ele é onipresente, e ele quer saber se verdadeiramente nós estamos sendo honestas com ele, verdadeiras com ele. Ele espera que nós sejamos verdadeiras com ele, honestas com ele, porque ele sabe de tudo aquilo que se passa comigo e com você. Antes mesmo de eu abrir a minha boca para falar alguma coisa, ele já sabe, ele já conhece tudo, mas ele espera que nós sejamos honestos com ele. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nesse lugar de relacionamento com Deus, eu preciso então de ler a palavra. Ler a palavra.
Porque, gente, ler a palavra só no culto é muito raso. Ler a palavra só na escola dominical é muito raso. Então, deixa eu falar para você aqui uma coisa. O devocional, a sua devoção diária, não é só você ir lá e dobrar o seu joelho e orar e falar com Deus para começar o dia, não. Vai muito além do que isso. É você abrir a palavra e ler a palavra e meditar no que você leu. E nesse momento que você está meditando naquilo que você leu, o Espírito Santo, ele vai ministrar no seu coração aquilo que você leu, com o coração aberto, contrito, com fome, com sede, para aprender mais de Deus. Ele vai te encher, ele vai te alimentar. Bendito é o nome do Senhor. Então, a leitura e a meditação da palavra é uma chave poderosa para que nós nos tornemos mulheres sábias. Porque começa com a palavra, gente. Começa com a palavra de Deus, sendo praticada na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Então, a leitura e a meditação da palavra é muito importante, porque só apenas ler, como se lê um livro aleatório, tá? Como você não vai trazer transformação de vida e não vai trazer também libertação. Então é necessário, antes de você pegar a palavra para ler, ora, Senhor, está aqui a tua palavra. Ela é a tua palavra e a palavra de Deus é o único livro que nós lemos ele com a presença do autor. Aleluia. Você está lendo, você está estudando e o autor está ali presente. Ele está presente aqui. Oh, aleluia. E é a palavra dele que vai nos limpar, é a palavra dele que vai nos transformar, é a palavra dele que vai nos sarar, que vai nos purificar, que vai trazer sabedoria, que vai trazer edificação. Aleluia, bendito é o nome dele. Quando eu desprezo a palavra, eu estou desprezando aquilo que é mais valioso. Porque eu vou começar a conhecer a Deus quando eu for para a palavra, porque é aqui que está escrito, aleluia, tudo que Ele quer que façamos, que Ele quer que vivamos, está tudo aqui na palavra dele. E como que eu vou me relacionar profundamente com Ele, se eu não me apego à palavra? Ou se eu leio de uma forma superficial? Mas a partir do momento que eu falo para ele, Pai, está aqui a tua palavra, eu abri ela aqui, ministra ao meu coração a tua verdade. Eu sei que tu estás presente aqui, fala comigo. O que o Senhor deseja que eu aprenda? O que o Senhor deseja que eu faça com aquilo que eu estou aprendendo hoje através da palavra? E o Senhor, Ele vai te direcionar. Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir. O próximo passo que você tem que dar depois que você leu e meditou na palavra dele. Ele vai te dar as diretrizes. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E quando nós lemos essa palavra, nós precisamos, quando nós lemos essa palavra, nós precisamos de pedir ao Senhor para poder Ele internalizar essa palavra dentro de nós. Dentro de nós, Senhor, internaliza a tua palavra dentro de nós, para eu não pecar contra ti. Como diz o salmista, né? Eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra diz assim, o salmista, em um momento, ele fala assim, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Gente, tem maravilhas aqui na lei de Deus.
as maravilhas de Deus. O que Ele quer fazer está tudo aqui, na lei dEle, na palavra dEle. Oh, aleluia! Tem várias pessoas desejando viver coisas novas. E Deus tem coisas novas. Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele tem o melhor para nós. Mas o novo de Deus está aqui na palavra. A partir do momento que nós tomamos essa decisão de nos reconectar com Ele, com a sua palavra. Aleluia! Ele começa então a fazer aquilo que só Ele pode fazer. Oh, e quando Ele faz aquilo que só Ele pode fazer, é uma bênção tão grande. Porque então vai trazer, sabe o quê? Frutos. Frutos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, é necessário nós lermos a palavra com intencionalidade, profundidade. Porque só ler a palavra não vai transformar. Só ler não vai transformar. Eu conheço pessoas que fazem devocional todo dia e não são transformadas. Sabe por quê? Porque elas leem de forma rasa. Sabe? De forma rasa, superficial. Mas quando nós lemos de forma intencional, internalizando a palavra e conversando com o Espírito Santo para nos guiar, para nos direcionar, então sim, a palavra ela entra e ela faz a transformação. Oh, aleluia! A palavra de Deus ela é mais profunda, ela é tão profunda, ela é tão poderosa, tá? Ela é como uma espada de dois gumes, uma espada afiada. Ela faz divisão da alma e do espírito. Ela apta, sabe? Para discernir a intenção do coração. Então, ela é muito poderosa. Gente, vocês conseguem ver? Eu não consigo nem imaginar a divisão da alma e do espírito. Eu não consigo. Mas essa palavra de Deus, ela tem poder para ir lá e fazer a divisão da água e do espírito ali, ó, da alma e do espírito. Oh, bendito é o nome do Senhor. Então, ela vem e ela trabalha na alma da pessoa, ela trabalha no corpo da pessoa, ela trabalha no espírito da pessoa. Oh, aleluia! É tão glorioso ver o trabalhar de Deus, minhas irmãs. Eu falo que depois que eu conheci o Senhor como Ele é, depois que eu experimentei da bondade dEle, da misericórdia dEle, nada mais me satisfaz, a não ser a presença dEle, a graça dEle. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. É Ele que eu quero. É Ele que eu quero todo dia, a presença dEle. Aleluia! Eu não consigo sair de casa sem fazer meu devocional, sem passar um tempo com Ele. Eu não consigo. Porque Ele é tudo que eu tenho. Aleluia! Ele é uma fonte inesgotável e todo dia Ele tem uma porção para a minha vida e Ele tem uma porção para a sua vida. Oh, aleluia! E é tão maravilhoso poder ser nutrida pelo Espírito Santo, ser fortalecida por Ele. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é necessário nós lermos e meditarmos a palavra e depois orarmos, como eu falei. A oração é uma conversa, né? É uma conversa onde nós falamos o que nós precisamos e depois nós paramos para ouvir também o que Deus está falando. Porque é necessário nós pararmos para ouvir, porque quando nós paramos para ouvir o Espírito Santo, Ele vai falar. Só que para Ele falar, nós temos que silenciar todas as outras vozes. Silenciar todas as outras vozes. Para que então Ele venha falar
de uma forma clara para que possamos entender o que ele está falando. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Aleluia. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Todo encontro com Deus, todas as vezes que você tem um encontro com Ele, você não vai sair da mesma forma. Todas as vezes que você se encontra com Ele, você vai sair diferente. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. A gente vai para lá vazia, lá por encontro com Ele a gente vai vazia, mas a gente volta cheio. A gente sai de lá cheia da presença dEle. É tão maravilhoso. Aleluia, eu sei que Ele está aqui, eu sinto a graça dEle aqui. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E vocês sabem que o vaso, quando ele está vazio, ele não faz nada, ele só faz barulho. Né? O vaso vazio só faz barulho, é aquele barulhada, né? Mas quando ele está cheio, ele não faz barulho. O vaso, quando ele está cheio, o que ele faz? Ele vai transbordando. É como esse copo aqui, ó, cheio. E quanto mais você se alimenta da palavra, isso aqui é a sua vida. E essa água aqui é o Espírito Santo. Quanto mais você vai enchendo-se da palavra de Deus, do Espírito Santo, você vai se enchendo. Você vai se enchendo dele até você transbordar. Aleluia. Aleluia. Até você transbordar. E quando nós transbordamos, nós vamos compartilhar aquilo que Deus fez, está fazendo e fará. Porque Jesus ele falou assim, olha, sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eu só vou ser uma testemunha quando eu passar pela transformação, pelo novo nascimento, e que eu for verdadeiramente transformada, cheia de Deus. Olha só, quando eu começar a transbordar, então eu vou testemunhar. Aleluia. E vidas vão alcançar o Senhor. Vidas vão ser alcançadas através de quem? Da minha vida. Através da sua vida. Aleluia. Daquilo que você está exalando, mulher. Se você estiver exalando o bom perfume de Cristo, é isso que vai exalar para as pessoas. Quando você chegar perto delas, o que elas estão falando? Que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa cheia de Deus, que você é uma mulher sábia, que você é uma mulher que traz alegria, que traz consolo, que traz conforto, e elas se alegram com isso. Ou é o contrário, da tola, que quando chega a falar, já vem aquela mulher, já vem aquela fulana, eu não gosto de ficar perto dela, ela só reclama, ela só murmura. Então nós podemos escolher o que nós queremos ser. Se é uma mulher sábia, se é uma mulher insensata. Mas eu espero que você escolha ser sábia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele tem sabedoria para nos dar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então a primeira coisa da questão da sabedoria, a primeira coisa, a mulher sábia, ela cuida dela, né? Primeiro ela cuida dela, começando com a vida de devoção a Deus, ela cuida dela, porque ela cuidando dela, por dentro,
tá, ela também vai cuidar por fora. Ela vai entender que ela é filha de Deus. Ela vai entender que a paternidade dela está em Deus e não naquilo que o homem disse que ela é, mas no Pai. A paternidade dela está em Deus. Então ela vai começar a se cuidar dela, cuidar da alma dela, cuidar do espírito dela. E quando isso tiver cuidado, isso quando tiver sarado, isso vai florescer, porque mostra, aleluia, mostra. Sabia que o corpo fala? Se não vai bem, o corpo fala. Mas se está tudo bem, ele fala também. Ele fala nos olhos, no semblante, como que ela se veste, como que ela olha para as pessoas, como que ela age, sabe? Isso tudo fala, meus irmãos, isso tudo fala. Qual é a mensagem que você quer levar? A mulher sábia edifica, ela cuida primeiro dela, porque primeiro começa em nós e depois a partir de nós. Aleluia. E depois, essa mulher, quando ela toma essa decisão de conhecer ela, né, ela mesma, ela vai para a presença de Deus, ler, meditar na palavra, orar, pedindo a Deus direcionamento. A terceira parte é que ela coloca tudo isso que ela aprendeu em prática. Porque não adianta nada eu vir aqui hoje e falar tudo isso aqui e aprender tudo que eu estou aprendendo e eu não colocar em prática. Só vai tornar real aquilo que eu coloco em prática. Então a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela coloca em prática. E eu quero ler isso aqui com vocês, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 23, está escrito assim, sede cumpridores, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais você terá profundidade e se tornará sábia. Então, eu preciso de colocar em prática. Não basta só ouvir. Isso só vai fazer efeito quando eu coloco em prática. Mas, irmã, como que eu vou colocar em prática tudo que eu estou aprendendo? Começa com uma coisa simples. O negócio é que as pessoas, elas juntam aquilo tudo, ela fala, não consegui, irmã Keila. Eu trabalho com mulheres já tem muito tempo. E eu atendo várias mulheres. E elas, irmã Keila, eu não consegui, eu tentei fazer do meu jeito, eu não consegui. Você pediu Jesus para te ajudar? Para ele te orientar? Não, minha irmã, eu fui lá e fiz do meu jeito. Quando eu vi, minha irmã, eu já tinha gritado, irmã, já tinha falado alto com o marido, já tinha mandado os filhos e... Irmã, não é assim, irmã, que edifica. Ô, irmã Keila, é difícil, irmã Keila. Eu falei, não, não é. Se você tiver o domínio próprio, né, o domínio próprio, que a mulher sabe, ela tem domínio próprio. Ela não sai falando tudo que vem na boca dela. Ela não sai machucando as pessoas, porque as palavras ofendem, machucam, né? Então é importante vigiar o que fala, para poder não machucar, para poder não ofender. Nós vamos chegar nessa parte. Então é importante nós vivermos uma vida que venha agradar a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quanto mais a gente pratica a palavra, quanto mais nós praticamos a palavra, mais nós nos tornamos parecidas com Jesus. Todas as vezes que nós começamos a praticar a palavra, que nós precisamos praticar a palavra, tá? Porque nós precisamos nos tornar semelhante a Cristo. Meus irmãos, é tudo que Ele quer. É interessante que Jesus, Ele falou assim, olha, lá em João capítulo de número 15, fala assim, olha, toda vara que estiver em mim, essa dá muito fruto.
mas aquela que não estiver em mim, ela não dará nenhum fruto. Então, para poder nós darmos frutos, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Oh, aleluia! E quando nós estamos ligados na videira verdadeira, nós vamos produzir frutos. E todos os frutos que nós vamos produzir é para que o Pai seja glorificado no Filho. Oh! É para que o Pai seja glorificado no Filho, que é Jesus. E nós somos responsáveis. Sabe de quê? De trazer a glória de Deus para a nossa vida, para que o Pai seja glorificado em Jesus através da nossa vida, porque Jesus mora e habita em nós. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! E o ponto de número 2, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela edifica a sua família. Ela edifica o seu lar. Ela busca sabedoria em Deus. E faz disso uma prática diária. Vamos ler o que está escrito lá em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, porque Ele dá e Ele não lança em rosto. Então, quem tem a sabedoria para nos dar é o próprio Deus. Ele é a fonte da sabedoria. Em Jesus estão escondidos tesouros da sabedoria e da ciência. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então, se está faltando a sabedoria, peça a Ele que Ele vai dar. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar aqui sobre as características da mulher sábia. A primeira característica da mulher sábia é o temor do Senhor na vida dela. E o que é temer a Deus? É honrar a Deus com a sua vida. Nenhuma mulher nasce sábia. Ela se torna sábia quando ela obedece os mandamentos do Senhor em tudo aquilo que ela executa. Então, ela se torna sábia quando ela obedece os mandamentos, o que está na palavra. Aleluia. Então, minhas irmãs, está tudo aqui na palavra. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 9, 10. Então, é o princípio. Então, tudo tem um princípio. Então, é nele que nós vamos buscar a nossa sabedoria. É nele, é sempre nele. Ele é a fonte, uma fonte inesgotável. Você pode ir lá de manhã, você pode ir meio-dia, você pode ir de tarde, você pode ir à noite. Todo tempo a fonte vai estar lá. Toda vez que você buscar, ela vai estar lá para poder te servir, te alimentar. Aleluia! É uma fonte transbordante que nunca vai secar. Todo momento que você vai, tem uma água nova, tem uma porção nova. Todo momento que você precisar, tem algo extraordinário, sabe? Que Ele só Ele libera. Oh, que vem dEle. Isso é tão maravilhoso. Aleluia. A outra característica dessa mulher sábia, ela é prudente. Essa mulher, ela é prudente nas palavras. Ela fala com sabedoria e ela ensina com amor. Isso está escrito lá em Provérbios 31, verso de número 26. Então, o que ela faz? Ela fala com sabedoria e ela ensina com amor. Porque, gente, vocês estão achando que é fácil ter sabedoria em casa quando as coisas vão de mal a pior? Quando você é maltratada?
quando você é desprezada, quando os filhos não querem obedecer. Não, minhas irmãs. Eu falo que eu atendo muitas mulheres. E cada um tem uma história de vida. E eu respeito, eu honro cada história. Mas a palavra, ela diz aqui que essa mulher, ela precisa de ter prudência nas palavras. Porque as palavras, elas têm poder para trazer vida e para trazer morte. Para trazer bênção e para trazer maldição. Então, é importante nós sabermos o que nós estamos falando, quais as palavras que têm saído da nossa boca. Elas estão edificando? Elas estão apacentando? Ou não? Estão trazendo vida? Ou estão trazendo morte? Então, essa mulher sábia, ela precisa de ter prudência nas palavras. Número 3, ela é cuidadosa. Essa mulher sábia, ela é cuidadosa. Ela cuida dela, como a gente falou. Vocês conseguem ver a diferença de uma mulher que se cuida e da outra que não se cuida? É visível nos olhos, não é? Para qualquer pessoa ver. Hoje, gente, outro dia eu fiquei triste. Chegou uma moça lá na loja, uma senhora, uma mulher. E ela é a esposa de pastor. E ela chegou lá, irmãos, eu fiquei triste de ver. Ela estava toda descabelada. Do jeito que eu estava lá, eu saí. Como é que a pessoa sai do jeito que está, minha gente? Vai na rua, do lado do marido. Porque quando eu vou sair com meu marido, eu visto uma roupa diferente. Eu estou do lado dele. Por quê? Eu tenho que me arrumar? É para ele? As casadas. Então, eu visto uma roupa diferente. Eu não sei vocês. Eu quero estar bonita perto dele. Tá? Primeiro eu tenho que me vestir para mim me sentir bem. E depois, para ele. Bendito é o nome do Senhor. E aí, quando eu vi ela falou, menina, do jeito que eu estava, eu saí. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Fiquei com a dó e fui dar um abraço nela. Ô, Jesus. É difícil, né? É difícil abraçar uma pessoa que não usou um perfume, né? Que não usou um desodorante, que não escovou os dentes. É difícil, irmãs? Pois é. Então você consegue ver a mulher prudente? Ela cuida dela. Ela cuida da saúde emocional dela. Ela cuida das emoções dela. Ela cuida do corpo dela, que é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor nos fez com o propósito de quê? De resplandecer a glória dEle. Quando eu estou vivendo essa palavra na íntegra, eu vou andar e o poder do Senhor vai fluir na minha vida. Aleluia! Não é só quando eu estou aqui pulando e sapateando aqui no poder, não! É quando eu estou sendo uma mulher sábia. É quando eu estou me cuidando. É quando eu sou cuidadosa comigo. Aleluia! Com meu marido, com a minha casa, com os meus filhos. Mas como eu disse, começa primeiro em mim. Aleluia! E tem tanta mulher achando, né? Ai, irmã, mas eu tenho um ministério. Pois é, o seu ministério é cuidar da sua família. Esse é o seu chamado. Essa é a sua primeira missão. Confiar naquilo que Deus confiou a você. Ele confiou um esposo. Se você tem filho, confiou filhos. Seja fiel naquilo que Deus confiou a você.
Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Ela é cuidadosa, ela cuida com amor e dedicação daquilo que Deus a confiou. Vamos ler lá em Tito, capítulo de número 2, o verso de número 3 e o 5, está escrito assim, ó. Eu fiz um resumo, tá? Desses versos aqui, ó. Essa mulher, ela deve viver de modo digno, não caluniadora, antes deve ensinar o que é bom e edificar, para então ensinar as outras mulheres a amar e ser submissas ao seu marido, a amar os filhos e a viver com sabedoria e pureza e a trabalhar no lar, ou seja, cuidar da casa dela. Então, vocês viram aqui que se a gente for parar só nisso aqui, é uma pregação que nós vamos poder ficar aqui, sabe o quê? Uma noite inteira, para falar só desses 2 versículos aqui, 3 versículos. Então, aqui está falando aqui que ela precisa de viver de modo digno. A filha de Deus, a mulher de Deus, ela sabe se comportar, ela sabe se vestir, ela sabe o que ela vai falar, ela sabe o que ela vai, com quem ela vai estar, ela sabe as amizades que ela vai ter. Essa mulher, ela vai viver uma vida que vai agradar ao Senhor, e a palavra fala aqui que ela vai viver de um modo digno, e esse modo digno que ela viver é que vai tocar o coração do Pai. E qual é o modo digno? Está falando aqui, ó. Não caluniadora, porque a gente precisa deixar a fofoca. Deus, ele detesta a fofoca. Ele não opera no meio da murmuração, no meio da fofoca. Então, não caluniadoras, antes devem ensinar o que é bom. É o que eu falei. O que você está vivendo, o que você está compartilhando, está edificando? Está pastoreando? Então, gente, porque a partir disso é que as outras mulheres vão ver o seu testemunho. Deixa eu te falar. Que às vezes o testemunho não é chegar e falar. O testemunho, ele é mostrado com ações e atitudes diárias de como nós nos comportamos. Bendito é o nome do Senhor. De como nós nos comportamos lá na nossa casa com o nosso marido, com nossos filhos, a nossa casa limpa, organizada. Aleluia. Então, a palavra fala, e essa mulher ela vai poder ensinar para as outras mulheres. Ensinar o quê? Essas outras mulheres a ser submissa ao seu marido. Que conversa é essa, irmã Keila? Submissa ao marido? A palavra fala que as mulheres elas devem ser submissas aos maridos. E ser submissa aqui não é você ser humilhada pelo marido, não. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Se não estão debaixo da mesma missão, é necessário chamar para uma conversa para poder ir alinhar a missão. Alinhar a missão. Porque a nossa missão na terra é o quê? É viver para agradar ao Senhor. É para que através da nossa vida, o nome dele seja conhecido. Sermos testemunhas de Jesus, do que ele já tem feito. Então, temos que alinhar isso. Alinhar isso. Para que então nós possamos ter um bom resultado. Bendito é o nome do Senhor.
Então, precisamos de ser submissas, precisamos amar os nossos filhos e ensiná-los com amor e dedicação e disciplina. Gente, tá tão difícil hoje, né? Com as mídias, com as redes sociais, com a inversão de valores, né? A criação dos filhos. Mas eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, que é desafiador, mas é importante nós cumprirmos essa missão de ensinar o filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar dele. Continua fazendo a sua parte, tá? Ensinar com amor, porque o que tem de mãe que ensina, mas não ensina com amor. Ensina xingando, gritando. Você sabia que os filhos, eles olham e eles pegam, não é aquilo que a gente fala, eles levam para a vida dele aquilo que eles vê a gente fazendo. Aquilo que eles vê a gente fazendo. Então, se você foi uma boa esposa, se você foi uma boa dona de casa, se você fazia aquela comida gostosa, como que você se portava com seu esposo, com eles, é isso que eles vão levar para a família deles. E se foi o contrário disso, é isso que ele vai replicar também. É mais sério do que a gente imagina. Irmãs, por que é esse tema aqui, ó? Mulheres sábias, famílias edificadas. Por quê? Porque a mulher, quando ela se posiciona para edificar, para se tornar sábia, ela vai edificar toda a família dela. Ela vai edificar não somente a família dela, mas a próxima geração. Porque não para em nós. Não para em você. Tem os seus filhos, depois tem os filhos dos seus filhos. Isso é sério. É por isso que nós precisamos de mergulhar na presença dele para pedir direcionamento, orientação, para ele poder nos ensinar como é que nós vamos lidar com as situações do dia a dia, porque tem situações que são desafiadoras. Desafiadoras. Essa semana, eu recebi uma cliente lá na loja e ela disse assim para mim, me contou um pouco da história dela e eu fiquei observando. Ela tem 2 filhas lindas. E aí a menina pequena estava sem ir para a escola porque estava passando mal. E ela tinha falado para mim que ele já tomou antibiótico, já levei no médico, já tomou tudo que precisava. Tem mais de uma semana que ela está assim, não melhorou em nada. Na hora que ela falou isso para mim, eu falei, você sabe que o mundo espiritual existe, né? Ela, sei. Eu falei, você me permite fazer uma oração por ela? Ela disse, permito. E aí, eu orei pela menina. Orei e abençoei e ela foi embora. No outro dia, a menina acordou boazinha, saradinha, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Ela acordou saradinha. E eu me lembro de ter falado com ela, às vezes as crianças, elas passam um pouco de mal. Também tem a seta do inimigo, tem, porque o mundo espiritual existe, mas também a criança, às vezes, ela está querendo um colo da mãe. O colo da mãe. E às vezes essa mãe está tão ausente, porque trabalha fora. E o corpo fala, lembra que eu falei que o corpo fala? Aquilo que não é resolvido aqui, o corpo fala. Então o que acontece? A criança sente falta do colo da mãe, do abraço da mãe, da presença da mãe. Gente, tem várias coisas que a gente pode delegar para fazer. Mas ser mãe não tem como delegar para outra pessoa.
É você, mãe, que vai fazer isso. É você que vai cumprir essa missão. E a mulher sábia, ela vai edificar, ela vai cumprir essa missão de esposa, de mãe. Aleluia, porque ela está tratando e ela está trabalhando a próxima geração, que são os filhos dele. Bendito é o nome do Senhor. Nosso Deus, ele trabalha com propósitos. Propósito. Então, quando nós focamos no propósito, nós vamos deixar as coisas supérfluas para trás. As coisinhas miúdas, aquilo que acontece para poder chatear, para poder tirar a graça da gente durante o dia, a gente vai deixar aquilo para trás. Por quê? Porque nós estamos focadas no propósito eterno, que é edificar a nossa casa. Porque edificando a nossa casa, a família vai ser restaurada. Oh, aleluia! E famílias restauradas restauram outras famílias. Oh, bendito é o nome do Senhor. Essa mulher, ela vai trabalhar lá na casa dela, no lar dela, cuidando da casa. E só isso aqui, só esse cuidar da casa aqui, você vai levar o dia todo para cuidar. Tá? Eu quero te dizer que tecer um lar leva tempo. Vem comigo aqui. De manhã você levantou, tem o café da manhã, né? Para servir a família. Vai lá e bota a mesa. Terminou, pega tudo, vai lavar, tá? Terminou de tirar o café da mesa, você vai, é o almoço. Você vai se preparar para fazer o almoço. Terminou, serviu a família, orou, deu graça, chamou o esposo para poder orar, agradeceu pela vida dele, agradeceu por ele ser o provedor da sua casa, né? Verbalizou a palavra, porque é isso que a mulher sábia faz. E aí, comeu, pronto, daqui a pouco, vai lavar aquele monte de vasilha. Com alegria, porque enquanto você está lavando, o Espírito Santo está ministrando e ele está recebendo aquilo também como um cheiro suave. Está recebendo ali a sua adoração quando você está lavando as vasilhas. Você acha que Deus só vai receber quando você estiver dando glória a Deus aqui na igreja? Não, é aquilo que você faz lá na sua casa. É o ordinário que você faz todo dia. É isso que chega diante dele. Oh, aleluia! E ele contempla. Aleluia! Terminou de lavar aquelas vasilhas, deu o café da tarde. Você vai para fazer o café da tarde. E aí você vai botar a mesa de novo. Vai reunir. E ali você vai tirar aquele tempo bom de olhar nos olhos. Expressar o seu amor, sua gratidão. Momentos em que podemos usar palavras pontuais quando estamos na mesa, porque é na mesa que o coração é formado. É na mesa que o coração é formado. Então eu preciso escolher quais são as conversas que vão ter na mesa. E cuidar da casa leva tempo. Terminou o café da tarde. Aí vai ter o quê? Quem costuma jantar, vai fazer a janta. E quem não janta, com certeza vai fazer um lanche. Uma vitamina, sei lá, um sanduíche, uma coisa leve, né, gente? A bateria acabou. A bateria acabou. Vocês sabem que na vida da gente também, se a gente não vir para a palavra, tem momento que você vai ficar com a sua carga tão... Vai acabar a bateria, sua força vai acabar, seu ânimo vai acabar, vai ficar cansada. Mas aonde que a gente renova as forças? Renova as cargas, a bateria? É na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! É na presença dEle, é com a palavra dEle. Oh, bendito é o nome do Senhor. É na presença dEle. Está cansada? Vai descansar. Vai descansar para depois você então voltar nova de novo para cumprir a sua missão. Hein? Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. O dia tem 24 horas.
Você precisa consagrar ao Senhor esse dia. Você precisa pedir a Deus o direcionamento dele para como que você vai lidar durante o dia todo com toda a demanda que você tem. Gente, eu te falo que ser dona de casa, ser gerente do lar, não é fácil. Mas eu te falo que é uma tarefa, uma missão nobre. Só os nobres cuidam de suas casas. É nobre. E eu te falo, você tem que se desdobrar para dar conta. Mas tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que estar cheiroso, tem que ter comida pronta na hora certa para alimentar a família. Tem que ter roupa lavada, roupa passada. Porque o mundo está vendo, as pessoas estão vendo seu marido andar com a roupa toda amassada. Seus filhos andar com a roupa toda amassada, rasgada. Então, esse cuidado, ele precisa de ser total. Fazer comida na hora certa, lavar a roupa, passar, dobrar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Arrumar a casa, gente, varrer a casa. Varrer a casa, minha gente. E aqui o Senhor ministra no meu coração, que quando aquela mulher estava varrendo a casa dela, ela perdeu as pérolas, né? Ela perdeu a pérola dentro da casa dela. E o que essa mulher... O Senhor me fez lembrar isso aqui agora. E a pérola que ela perdeu, as pérolas são o quê? Os valores. Muitas pessoas estão perdendo dentro de casa, com as ações, com as atitudes, com a inversão de valores. Não investe um tempo com Deus, com a palavra dele, em apresentar ao Senhor a família, a ele, a casa, o dia, aquilo que vai fazer, em não consagrar ao Senhor aquilo que ela recebeu de Deus. E muitas mulheres estão perdendo esses valores dentro de casa. Isso é assustador. Hoje o Senhor nos chama para nós pegarmos a vassoura e varrermos a nossa casa. Varrermos a nossa casa. Limpar. E o Espírito Santo, é Ele que vai fazer essa varredura na nossa alma hoje. Ele vai limpar, Ele vai varrer, Ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Aleluia. Ele precisa limpar, sabe? Para o velho sair, para que o novo chegue. Aleluia. Para você viver uma nova história de vida lá na sua casa, lá no meio da sua família. Oh, bendito é o nome do Senhor, para que através da sua vida, vidas possam ser transformadas, vidas possam alcançar o Senhor Jesus, famílias possam se achegar a Ele através da sua vida. Oh, aleluia. Outra coisa que nós precisamos aqui, nós já estamos terminando, então essa mulher ela é cuidadosa, né? Ela cuida de tudo isso. E ela cuida com amor e com dedicação, porque ela está cuidando de algo que vai para a eternidade. Que são pessoas, que são vidas. O marido, os filhos. Glória a Deus. Essa mulher sábia, ela é paciente e ela é amorosa. Olha, ela é paciente. E ela é ela tem paciência e ela ama, ela tem amor para dar. E nós sabemos que a gente pode ter todos os dons, mas se nós não tivermos o amor, nós não somos nada. Porque tudo se resume no amor, porque Deus é Então eu preciso ser cheia do amor de Deus, para poder transbordar na vida da minha família. Aleluia. Aleluia. Então eu preciso de ser paciente, eu preciso de ter amor
E saber esperar, gente. A hora que eu preciso falar e a hora que eu preciso também me calar. Porque vai ter a hora que você vai precisar de falar. E vai ter a hora que você vai precisar de ficar calado. Vai ter a hora que você vai precisar de agir, mas vai ter a hora que você vai ficar sem nenhuma movimentação, porque o Senhor não mandou você fazer nada. Enquanto o Senhor não mandar você fazer alguma coisa, vai ficar parada. Porque se você foi lá e falou com Ele, para Ele te direcionar, para Ele te orientar, e Ele não falou nada, fica onde você está. Mas se Ele falou para você fazer, para você sair de lá e ir para lá, então você obedece o que Ele está falando. Você vai agir com obediência àquilo que Ele está falando. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E como que essa mulher sábia, ela vai edificar a sua casa, a sua família? É com o poder da língua, com a língua. Como eu falei no início, ela vai usar a boca dela para transmitir a palavra de vida e não de morte. Está escrito lá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A mulher sábia edifica com as palavras. Ela abençoa com as palavras. Olha, ela edifica, ela abençoa, ela ensina e ela fortalece com as palavras dela. Aleluia. Quais têm sido as suas palavras lá na sua casa? Com seu marido, com seus filhos, com os irmãos na igreja, com os líderes, com o próximo? É uma pergunta. Ela também, essa mulher sábia, ela edifica, sabe com o quê? Com as suas atitudes. E a edificação exige o quê? Ação constante. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser constante. Não adianta fazer um dia só, tem que ter constância. A constância leva a gente em lugares que nenhuma outra vai nos levar. Seja diligente, aleluia, na edificação. Seja diligente. A mulher sábia, ela é dedicada, ela é ativa, ela é dedicada e ela é sensível ao Espírito Santo. Ela é sensível. O que nós temos construído com as nossas palavras, atitudes e escolhas? É uma reflexão. E ser sábia é uma escolha diária. Eu posso escolher ser sábia para edificar, para construir relacionamento com Deus, com a família, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, dos filhos, com amor, fazendo tudo que precisa ser feito, a casa sempre organizada, cheirosa. Aleluia. Ou eu posso ser a mulher insensata. E a insensata, ela é impulsiva. Ela não tem temor de Deus, ela é rebelde, ela é murmuradora. E ela negligencia a missão dela, cuidar da casa. Ela negligencia o cuidado com os filhos. Mas hoje o Senhor nos chama para nós sermos a mulher sábia. Para nós edificarmos a nossa casa, a nossa vida nele. Porque isso agrada ao Senhor. Ser sábia
agrada ao Senhor e é o que Ele espera de nós, que sejamos fiel àquilo que Ele nos confiou. E hoje o Senhor nos convida para uma vida de sabedoria em Cristo, que é o verdadeiro fundamento. Em Cristo. É nele, gente. Ele precisa de estar no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, no centro da nossa família.